Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Família Investcast. Voltamos, Nilson? Voltamos com tudo aí. Com tudo, segunda temporada. Estou muito feliz de retornar aqui e poder trazer mais informações de qualidade, informações com viés de pesquisa, informações que a gente quer fazer com que você amplie seus conhecimentos em moeda forte. Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse, sem diquinhas por trás disso, né? Então a gente voltou na segunda temporada, planejamos aqui trazer para vocês muito bom conteúdo e muito prazer me apresentando. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Bernardes. E eu sou o Nilson Dias aqui. Lembrando que o Família Investcast tem como objetivo principal te ajudar a conquistar a sua independência financeira com investimentos globais em moeda forte, preparando para a sua aposentadoria segura e lucrativa. Isso aí, Thiago. E o tema de hoje, esse primeiro episódio da segunda temporada, tá animado, Nilson? É aquele ping-pong Maria Gabriela, não? Como é que é isso aí? Desde que a gente fez a nossa primeira temporada, houveram muitas perguntas, questionamentos. Afinal, o Família Investcast trouxe alguma repercussão aí, né? A gente está chegando a quase 1000 alunos, sim. Então é muito importante a gente trazer isso. Então surgiu dúvidas, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguns até um pouco polêmicos, e nós fizemos uma separação das melhores perguntas para você poder se guiar aqui através desse podcast, que vai ser um podcast de muitas, diria, o suprassumo das perguntas e respostas com o objetivo de te ajudar a garantir uma aposentadoria antecipada. Então, Nilson, não quero perder nenhum segundo e eu separei para você algumas perguntas. Você não sabe quais são elas, isso é muito legal porque cria espontaneidade para a gente poder garantir aqui a melhor informação para os nossos inscritos, os nossos seguidores. E afinal, se você que está aqui nesse canal, se você não conhece a gente, se inscreve, já compartilha, né? Fazer todas as formalidades. Aquele quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela, clica nele, ativa o sininho também, né, Thiago? Para ser notificado. Tem vídeo novo no canal toda quarta-feira, todo domingo. E o podcast a gente vai ver qual dia que a gente vai publicar ele aí também. Exatamente. Então, é hora de você... Antes da gente poder começar as perguntas, né? É válido dizer que os podcasts de Família Investidoras, ele vai sempre acontecer, porque é aquele papo profundo, é o papo que a gente vai poder dar aquela resposta mais longa e densa para te ajudar a tomar a decisão certa quando a gente fala sobre família e quando fala em família investidora. Show de bola. Primeira pergunta, Nilson, eu quero deixar aqui para você. Foram perguntas feitas por pessoas, por seguidores, ou por alunos, ou seguidores que se tornaram alunos. Primeira pergunta... Já começo com polêmica já, hein? Eu vejo você falar muito que ETF é melhor que fundos imobiliários. Qual que é o motivo que você tanto implica com fundos imobiliários, Nilson? Não é uma implicância, Thiago, com o ativo fundo imobiliário. É uma implicância com o coro de papagaios e deseducadores financeiros que insistem em dizer para as pessoas que fundo imobiliário é um ativo de fase 1, fase de acumulação. O que é a fase de acumulação? Se você está investindo há menos do que 20 anos, você está na fase de acumulação. Você que começou a investir em 2020, 2021, 2022, você está na fase de acumulação e você deve utilizar como instrumento nessa fase o quê? Um ETF de acumulação. Não algo que vai ficar te remunerando, te pagando centavos ou R$10 por mês, R$20, porque isso só atrasa a evolução do seu patrimônio, tá? Vamos lá. Se você quer viver de renda, Thiago, que é a fase 3, a fase que a gente chama de usufruto, você tem que construir o maior patrimônio possível. Porque as pessoas mentem sobre... As pessoas que eu falo aqui da internet, os deseducadores financeiros, mentem sobre a renda passiva que você vai receber lá na frente. Cara, R$5.000 daqui a 20 anos não é nada. O salário mínimo saiu de R$300 para R$1.400. R$1.400 hoje não é nada, tá? Você imagina daqui a 20 anos se R$5.000 vai ser alguma coisa, não vai ser nada, entendeu? E aí o cara te coloca no fundo imobiliário porque te traz um prazer momentâneo, um ganho rápido. Você compra 10 cotas do HGLG11. Pingou. Mês que vem, pingou lá R$1 e pouco, sei lá, R$1,60, R$1,30 para cada cota que você comprou. Só que perceba o seguinte...
no momento que você escolhe o fundo imobiliário como ativo da sua fase de acumulação, fase 1, você está escolhendo fazer uma viagem do Rio Grande do Sul até Belém do Pará de Fusca. E eu tô falando assim, cara, tem um negócio chamado avião. Inclusive vai sair mais barato para você. Você vai pagar menos gasolina, menos pedágio. Uma passagem do Rio Grande do Sul para Belém, tu vai chegar lá mais rápido, mais confortável, mais seguro. É exatamente o que o pessoal faz. O cara pega um veículo que é lento, inadequado para a fase 1, e ele coloca na fase 1. Então, quando passa 10 anos, 20 anos, o cara vai olhar para trás e fala assim, putz, coloquei ali R$500 por mês, e esse R$500 virou uma renda de R$1.000. O que eu faço com R$1.000? Nada. Se ele tivesse colocado os R$500 por mês nos ETFs, aí essa renda seria 3 vezes maior, seria pelo menos 3.000. Aqui eu estou dando um exemplo com números fictícios aqui. Só para o que é importante a pessoa entender é que com fundo imobiliário, e eu mostro isso no meu Instagram o tempo todo, com gráficos e tudo, seu resultado é 3 vezes menor do que com ETF. Então vai passar o tempo, vai passar 10 anos, 20 anos, e você vai perceber tarde demais que você fez cagada, graças a... Não vou falar que é culpa sua, não vou falar que é culpa da pessoa, ela está confiando em outra pessoa que tem mais experiência. Tem gente que tem certificação, o cara tem Harvard, tananã, indica fundo imobiliário na fase 1. Né? Então chega de ver de migalhas, né? Se você está recebendo dividendos de fundo imobiliário, você está recebendo migalhas. Exatamente. Não muda a sua vida receber os R$20. Não muda. Então quero pegar essa bola aqui, né, e quero levantar ela mais alto. Por que existe tanta mentira no mercado financeiro? Porque dá dinheiro você enganar as pessoas. O que vende na internet é golpe. Você pode ver aí que famosinhos aí do bigodinho ficaram ricos com cassino. Agora toda uma polêmica a respeito de jogo do tigre, influenciadores que estavam sendo pagos por causa de aposta, né? O que vende na internet é golpe, ganho rápido. Ninguém quer ficar rico da maneira como é correta, que é lícita no longo prazo, fazendo aportes de forma consistente, sem se importar com o curto prazo, olhando lá na frente, tendo a certeza e a segurança de que você escolheu o veículo correto para você chegar no teu objetivo, que é viver de renda. Qual é a tua meta? 5 mil? 10 mil? 15 mil? Uma vez que você estabelece essa meta, você sabe o valor do aporte que você tem que fazer por mês. A taxa de juros mais elevada que tem com segurança é a dos ETFs. 15%, 19% ao ano de forma consistente. Qual o tipo de ativo que vai te pagar isso? Eu não conheço, entendeu? E aí você tem que se arriscar comprando ações individuais, fazendo swing trade, day trade, para no final ainda perder dinheiro. Só que isso vende. Eu vejo perfis no TikTok de pessoas que alugam carros de luxo. Tem uma menina, né, que eu não posso falar o nome aqui, que é bem famosa, e para mim ela é bem, tipo assim, beira o estelionato o que ela faz, né? Ela fala que faz não sei quanto no day trade, não posta um DARF, posta o DARF. Se você faz day trade, se você tem ganho de capital, você tem que emitir uma guia de pagamento, pagar, posta, não posta, entendeu? Então as pessoas constroem uma vida falsa no Instagram, com carros de luxo, mansões alugadas no Airbnb e tudo mais, para criar um produto que não vai te fazer ganhar dinheiro de forma consistente. Day trade, se você começar tendo lucro no day trade, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Porque você vai ganhar confiança, achar que você está ganhando alguma coisa. E aí você vai aumentando a tua aposta até no momento que você vai para o risco da ruína, que você coloca mais dinheiro. E é muito triste isso, tá, Thiago? Já frequentei muito fórum de investimento, você vê lá pai de família falando que tá com vontade de se matar, que tá com vergonha de falar para a esposa que perdeu o dinheiro que ia dar entrada no apartamento fazendo day trade, tá? Então, é quase que de dar nojo saber que existem pessoas que se aproveitam, digamos assim, de um defeito ou de uma fraqueza que o ser humano tem, que é essa queda pelo jogo, para ficar tratando de bolsa de valores como se fosse um cassino. Bolsa de valores é um balcão para você negociar ativos que podem te
trazer muita prosperidade no longo prazo se você tiver uma mentalidade de investidor, não de apostador. E quando eu falo apostador, não é só o cara do day trade. É aquele cara que compra torcendo que a ação vai subir ou torcendo que a ação vai cair se ele entra vendido, né? Você tem que ser investidor, não torcedor, não apostador. A partir do momento que você compra, por exemplo, um fundo de índice, você tem várias empresas consistentes, você tem ali um filtro dentro daquele ETF, ó, aqui só tem empresas de qualidade, que pagam dividendos de forma consistente, crescente e tudo mais, você sabe pelo histórico de 100, 200 anos, de que aquele veículo vai te levar para o caminho que você quer. Já quando você, pelo outro lado, entra no caminho de tentar selecionar os ativos individuais, ações, fundos imobiliários, perfil indicando DEVA 11, TORD 11, HCTR 11. Todos esses fundos imobiliários perderam de 70% a 90% do seu valor. Aí os deseducadores financeiros falam que você tem que ter 10 fundos imobiliários. Se 3 eram esses aqui que foram indicados por casas de research grande, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei como é que está a nossa verba do jurídico, se a gente pode já ter alguns processos aqui de difamação ou não, mas uma casa de research famosa, que começa com a letra N do meu nome, indicou esses ativos e fala para você ter 10 ativos. Se você indicou 10 e 3 ativos perderam 70%, 90% do seu valor patrimonial, você tinha 10 mil reais, 100 mil reais na sua carteira caiu para 75 mil. 30% foi pro ralo. Pro ralo. Isso é muito importante porque a gente está falando então de... A pergunta foi, né? Por que tem tanta mentira, né? Tem tanta mentira no mercado financeiro, né? E existe também uma outra camada que é você acreditar no seu banco, né? E a pergunta que eu te faço é, por que você deve investir em corretoras, por meio de corretoras e não através do seu banco? Tiago, o gerente do banco é o pior inimigo que você tem, porque ele só está ali para bater a meta dele pessoal e a meta do banco. E ele não esconde isso de você, porque ele te dá aquela ligadinha marota. Oi, Tiago, tudo bem? Pô, dá uma ajudinha aqui, você não pode comprar um título de capitalização porque eu estou precisando, ajuda o amigo aqui, né? Só que nessa de ajuda o amigo aqui, ele está te enfiando uma faca, porque ele está te vendendo geralmente produtos que são muito bons para o banco, para a lucratividade do banco, para o comissionamento dele como gerente, mas que são péssimos para você, tá? Vou te falar que na corretora não é muito diferente não, porque o assessor da corretora também vai te empurrar produtos financeiros que são muito bons para a corretora, como por exemplo COI, carteiras recomendadas, porque aí você fica girando a carteira e cada vez que você gira a carteira você gera também taxas, né, para a própria corretora. Então, na real, você vai começar a ganhar dinheiro de verdade, como os grandes investidores, a partir do momento que você assume as rédeas da sua vida de investidor. Para isso, você não precisa se tornar um especialista. Basta você escolher 2, 3 ETFs, que são o instrumento número 1 dos norte-americanos, dos japoneses, dos europeus, o único instrumento que o Warren Buffett recomenda para os investidores pessoa física, e através desse instrumento você vai ter retornos melhores do que a carteira recomendada da corretora a carteira de fundos imobiliários da corretora B, o fundo multimercado indicado pelo seu gerente, tá? Porque fala para mim qual ativo te paga com consistência, obviamente, quando você olha períodos de 10 a 15 anos, que é um período, acho que mínimo, quando você pensa em longo prazo, que te paga 15 a 19% ao ano. Thiago, você conhece? Não conheço. Com segurança. Com segurança. Não conheço, a não ser os ETFs, né? Eu acho que aí Exatamente. acaba trazendo essa resposta. Mas isso é uma coisa assim, quando você fala em moeda forte, quando você fala sobre dólar, surge aquele problema, aquele trauma do cara que importou alguma coisa em dólar, foi taxado, né? Eu vou comprar algo em dólar porque eu vou pagar IOF, vou pagar imposto. Então eu queria te perguntar o seguinte, né? Baseado nisso, a pessoa que tem medo de investir em dólar, investir em moeda forte, em euro, né? E tem medo de pagar imposto, ou acha que o imposto é alto, qual que é a melhor saída quando você investe em dólar? É pagar imposto? Me conta um pouco mais sobre isso. É engraçado que as pessoas têm medo de investir fora do Brasil ou no dólar. Eu vejo muita gente... Teve uma época que houve uma narrativa ensaiada em muitos portais e sites falando sobre a moeda BRICS e que isso levaria ao fim do dólar, né? E eu não vejo ninguém com medo do real.
Porque se você pega toda a inflação acumulada de todas as moedas que o Brasil já teve, ela chega na casa de trilhões. Ah, e a Argentina? Está na casa dos bilhões. Ou seja, a inflação acumulada no Brasil ela é maior do que a inflação acumulada na Argentina. É porque aqui a gente foi cortando muito zero, plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro, unidade real de valor, real. Mas vamos pegar só os 30 anos de plano real, que agora em 2024 eu posso falar que o real tem 30 anos. O dólar saiu da paridade R$1, $1, para agora R$4,80, R$4,90, R$5, tá? O cara não percebe que o que ele tem que ter medo é da inflação que acontece no Brasil, não da inflação que acontece nos Estados Unidos. Em 30 anos, não houve nenhum período grande em que a inflação do Brasil foi menor do que a inflação dos Estados Unidos. Pelos próximos 30 anos, se o Brasil continuar sendo Brasil, e eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora, você vê, Thiago? Não vejo, não vejo. E os Estados Unidos continuar sendo Estados Unidos, mesmo lá também não tendo perspectiva de melhora, a gente tem um spread, a gente tem uma inflação aqui que é sempre o dobro da inflação americana. Então, vários especialistas já colocam que em 2044, ou seja, daqui a 20 anos, a cotação do dólar estará próximo a R$10. No curto prazo, a Itaú Asset está vendida em dólar, apostando que o dólar vai cair até 4,20. A Morgan Stanley está apostando numa queda momentânea do dólar. E isso não quer dizer nada para a nossa carteira, Thiago. Tá? Não muda nada? Primeiro eu vou falar do ponto de vista cambial, vou chegar lá nos impostos. Primeiro, do ponto de vista cambial, a gente está pensando em 10, 15, 20, 30 anos, porque esses ETFs vão te acompanhar até os 100 anos de idade, se a gente chegar lá com saúde, se Deus quiser. Então você vai ficar com esses ETFs muitas décadas. E não houve nunca na história do real 30 anos, nenhuma década que o dólar não se apreciou frente ao real. Não houve na história do dólar 230 anos, junto com as moedas antecessoras do real, nenhum período na história brasileira que uma moeda brasileira se apreciou mais do que o dólar. Ponto. Acabou. Então, risco cambial, quando você olha para longo prazo, ele não existe. Vamos tirar isso. Agora vamos entrar nos impostos. Você mexe com mercado imobiliário, né, Sim, Thiago? mexo. Você tinha um terreno, você construiu 16 apartamentos. Exatamente. E acabou, aí estamos... Você está vivendo de renda hoje, isso né? mesmo. Você já comprou, não sei, você ou alguém na sua família, comprou um terreno num lugar e aí esperou algumas décadas passar, ou 10 anos e tudo mais, 20, e aí no final aquele terreno multiplicou por 10. Já aconteceu na sua família? Muito comum, né? O brasileiro ele é apaixonado por imóvel, né? É o que é mais fácil de a pessoa ver o seu investimento. Quem compra terra não erra, né? Exatamente. Então quem compra terra não erra. Você comprou ali um lotezinho, R$100 mil. Esperou 5 anos, está valendo R$1 milhão. Teu ganho de capital foi de R$900 mil. É um bom lucro em 5 anos? Com certeza. Mas eu também tenho que pagar alguma coisa, né? 15% de imposto em ganho de capital. Qual vai ser seu ganho de capital líquido? Tira os 100 mil que você pagou no terreno, tira o imposto que você vai pagar, sobra R$765 mil. Ainda é um bom lucro? Com certeza. Beleza. E um lucro limpo, né? Lucro limpo. Agora, pega os mesmos R$100 mil e coloca na poupança. Poupança não tem imposto. Depois de 5 anos, você vai ter o quê? Sei lá, 120 mil. Então, você deixou de ganhar 760 mil porque eu não quero pagar imposto. Cara, não quer brincar, não desce pro play, entendeu? Estou te falando que investindo em ETFs, em dólar ou em euro, ou em franco suíço, se você preferir, também, você vai ter um ganho de capital muito mais elevado do que qualquer investimento disponível para você no Brasil com esse nível de segurança. Não adianta você falar, mas a empresa tal, a Sinqia, a Petrobras multiplicou por tanto. Aí você está concentrando todo o seu risco numa única empresa, numa única ação. Uma canetada do presidente pode jogar a Petrobras no lixo. E aí teu dinheiro foi todo no ralo. Eu estou falando de você pegar algo sólido, consistente, robusto, que te dá uma rentabilidade muito maior do que um investimento isolado e arriscado no Brasil. Então, passou 10, 15, 20 anos, seu ganho de capital foi enorme. Teu dinheiro se multiplicou por 17 vezes, por exemplo, como já aconteceu com quem investiu no ETF VOO, tá? Você vai pagar 15%. Beleza, dai a César o que é de César. Nem Jesus escapou dos impostos. Maria foi para Belém para ser contabilizada para pagar imposto para o César, para os romanos.
Nem Jesus escapou. Aí o brasileiro fica, não, mas eu vou montar offshore, vou fazer não sei o quê. Cara, paga os 15%, só que você vai pagar 15% em cima de um grande ganho de capital, vai embolsar o resto, você pode repatriar, comprar fundo imobiliário, você pode vender todo mês $2.000, $1.000 de ETF, pagar teu impostozinho e viver tua vida. Então, o imposto sobre o ganho de capital, ele não inviabiliza o investimento internacional. E tem mais um ponto que eu quero trazer para você. Somente investindo em ETFs internacionais, você pode ficar 100% isento de imposto. Como assim, Nilson? Você acabou de falar que tem que pagar o imposto, mas como é que eu vou ficar 100% isento de imposto? Conta essa dica aí pra gente. Você tá lá, você tá aqui no Brasil, você tem 40 anos de idade, está trabalhando, está aportando, fazendo seus aportes, está na fase 1. Chegou aos 60 anos, você vai estar na fase 3, viver de renda. Perfeito. Você fala assim, Receita Federal, seguinte, não estou mais afim de morar aqui no Brasil, não. Eu vou pegar um avião, eu vou morar agora no Uruguai 6 meses. Eu sou de Porto Alegre, vou ficar 6 meses em Porto Alegre, 6 meses eu fico no Uruguai, pertinho, dá para ir de carro. Só que eu não vou permanecer mais do que 183 dias no Brasil. Então, você, por favor, me conceda uma saída definitiva, porque minha residência fiscal agora está no Uruguai. Aí o Uruguai fala assim, ô brasileiro com dinheiro, vem cá. Ó, se você botar tua residência fiscal aqui no Uruguai, nenhum ganho de capital seu fora do Uruguai, eu vou taxar. Você vai pagar 0 imposto aqui. Seus ETFs estão em Londres, estão em Nova York, você não vai ter uma vida sem pagar imposto, dando saída definitiva. Ah, Nilson, eu não quero ficar indo para o Uruguai e para o Brasil, não. Eu quero ir de vez para Portugal. Também funciona. Dependendo do tipo de vista, você fica 10 anos isento de imposto. Ah, quero ir para um lugar onde meu dinheiro se multiplique mais ainda. Você pode ir para o leste europeu, né? Pode ir para Montenegro, pode ir para Estônia, pode ir para Croácia, que é um lugar lindo, maravilhoso. Estou planejando viagem para lá com a Thaís e as meninas. Você pode ir para a Ásia, entendeu? Tem muitos brasileiros morando hoje na Tailândia, na Malásia, porque lá o dólar multiplica por 50, por não sei quanto, né? E você está justamente fazendo uma renda em dólar. Olha o suprassumo que a gente está trazendo para você nesse podcast. Você está ouvindo o que ele está falando, gente? Eu faço questão de ressaltar isso, porque são caminhos possíveis se você tem medo de pagar imposto, se você já pagou algum imposto de renda ou caiu na malha fina no leão e não quer repetir isso porque foi muito traumatizante, existem estratégias possíveis. Só um detalhe, hein, Thiago? Na fase 1 você não paga nenhum imposto. Na fase 1 não paga nenhum imposto. Fase 1, gente, se você não está entendendo nada, fica tranquilo que isso vai ser resolvido. Pode ser clareado, né? Ou em outros podcasts a gente está falando muito sobre fase 1, contextos mais claros para quem já é investidor, quem é família investidora, saber muito mais sobre isso. Mas eu quero te deixar uma pergunta agora, diria que vai ajudar muita gente com essa resposta. Por quanto tempo precisa investir para começar a ter renda através dos ETFs? Tiago, isso vai depender muito da sua capacidade de aporte. Por exemplo, dentro da família investidora, nós temos alunos com 50, 60 anos que já tinham um patrimônio construído que imediatamente eles entraram numa carteira de usufruto, porque ele já tem o dinheiro, ele vendeu um imóvel, já entra imediatamente. Uma pessoa de 20 anos de idade que tem uma capacidade de aporte de R$200, aqui a gente não vende ilusão, por isso que a gente não tem 1 milhão de seguidores aqui a gente vende a realidade. Um cara de 20 anos de idade que aporta R$200 por mês, ele vai levar 30 anos para conseguir se aposentar. Mesmo assim, aos 50 anos de idade, ele está se aposentando 15 anos antes, com uma renda 3 vezes maior. E ao longo desses 30 anos, esse cara não vai ficar aportando R$200. Hoje, com 20 anos, ele tem um emprego com um salário de R$2.500. A capacidade de aporte dele é essa. Daqui a 10 anos, ele já evoluiu, espero eu, na carreira dele, já mudou de profissão, já está com um salário de 5 mil, de 7 mil, e aí o aporte dele já mudou, já é R$500, já é R$1.000. E aí ele vê que aquela meta dele de 50 anos já reduziu, ele já consegue fazer aos 45 anos de idade. Ou ele gosta de trabalhar, está satisfeito, quer fazer os 50, só que a renda dele vai ser maior ainda. E aí eu queria, assim, falar um pouco com o coração aqui, né? Porque quando a gente fala sobre moeda forte, fala sobre investir em dólar, fala sobre pagar imposto, talvez algumas pessoas ainda
não se sintam movimentadas a fazer isso. Então, eu vou jogar para você uma pergunta muito aberta, mas eu queria muito traduzir o que a gente vem recebendo nas redes sociais, né? Vamos imaginar assim, eu quero investir em moeda forte, mas tenho medo do cenário global, do cenário global mudar, né? Me fazer perder dinheiro. Qual a sua visão sobre isso? Perde esse dinheiro com o investimento no cenário global ou não? O cenário global ele muda o tempo todo e com seus investimentos dentro do Brasil é praticamente certeza de você perder muito mais dinheiro do que você estando diversificado globalmente, tá? Porque qualquer choque que a gente tenha de petróleo, de logístico, de compras do Brasil, o maior comprador do Brasil é a China. Qualquer coisa dessa que acontece mexe muito com a nossa inflação aqui e com a depreciação do real frente ao dólar. O real não é uma moeda cambiável, Thiago. Tirando aqui Argentina, Uruguai, Paraguai, esses países aqui, lugar nenhum do mundo, se você chegar com uma nota de real, ninguém quer. Vai na Rússia com uma moeda de 100 reais, ninguém quer. Vai em Portugal, ninguém quer real. O dólar é uma moeda cambiável. O euro é uma moeda cambiável. São reservas dos bancos centrais do mundo. O Brasil faz reserva em dólar, Portugal faz reserva em dólar, faz em euro também. Então você corre muito mais risco de ir à ruína, como já aconteceu com muitos brasileiros durante o Plano Sarney, Plano Collor, estando com os seus investimentos concentrados no Brasil. Quando você amplia, coloca o seu dinheiro fora do país, você está blindado contra qualquer mudança da nova ordem mundial. Os Estados Unidos caiu, foi para a vala. Aconteceu lá, jogaram uma bomba atômica nos Estados Unidos. Bom, a gente tem um mundo com 8 bilhões de pessoas. Alguma nova rede social vai ter que surgir. Se jogar uma bomba no servidor do Zuckerberg. Se vai ser a Rússia, se vai ser a China, se vai ser a Índia, se vai ser o próprio Brasil que vai ocupar aquele espaço que os Estados Unidos deixou, não me interessa. Eu tenho todos os países dentro da minha base neutra, que é um ETF que investe em todas as ações do mundo dentro do mercado de capitais aberto. Não quer dizer, a nossa empresa aqui, ela não está dentro dessas 9 mil empresas, porque a nossa empresa é uma empresa de capital fechado. As empresas que são de capital aberto, a maioria que é relevante, está dentro de um ETF de exposição neutra. Então você não precisa se preocupar se o dólar vai para a vala, se o euro vai para a vala, o que é muito mais ínfima a possibilidade de acontecer do que acontecer com o real. É só olhar. Vamos olhar para os vizinhos aqui, né? Bolívar, peso, né? Todo mundo já foi para a vala. O Brasil é a resistência aqui, não sei por quanto tempo. Agora, você olha para o hemisfério norte, dólar canadense é super relevante, o euro, o dólar americano, a coroa dinamarquesa, o franco suíço, nenhuma moeda dessa corre risco. E você consegue ter exposição a elas? Você consegue numa casa de câmbio ali ficar comprando franco suíço? Não, e isso também não vai te dar dinheiro. O que te dá dinheiro é investir de forma global em empresas. Porque quando a inflação aumenta, tem uma guerra mundial, terceira guerra mundial. Igual aconteceu com esse evento o evento sanitário que a gente teve, Covid. Não teve uma inflação grande, por quê? Fábrica fechou. Todo mundo perdeu, né? Ficou navio parado no porto, um monte de coisa. Então, se acontece uma guerra, de novo, a mesma coisa. A inflação vai levar as coisas para cima. Quando a inflação aumenta, o que acontece? As empresas repassam esse custo pro consumidor. A Coca-Cola não é mais R$1, é 2, é 3. O aço, o quilo do aço era tanto, agora é o triplo. Então, quando você investe no mundo real, nas empresas, você está se blindando contra a inflação. Quando você investe no mundo real inteiro, aí a tua blindagem é a prova de bala. E agora falamos então de um questionamento macro, né? Mas agora eu quero partir, Nilson, para uma questão mais micro. Eu quero me colocar no lugar de uma pessoa que está ganhando pelo menos 5 mil reais. Então vamos exemplar aqui, né? Ganho mais do que 5 mil reais. Ganho 5 mil reais no mês e as minhas contas estão apertadas, ou seja, sobra pouco. Como eu faço para investir sobrando pouco? Tiago, tem uma prática do Robert Kiyosaki, né, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é se pagar primeiro. Tá? Então você recebeu 5 mil, o ideal, tá, academicamente, é que você invista 30% do seu salário. Então o cara que ganhou 5 mil, ele teria que investir R$1.500. Tá? Isso no mundo de faz de conta. Vamos supor que você, com muito sacrifício, sobra 500 conto.
Não tem que sobrar 500 conto. Você recebeu o dinheiro, primeira coisa que você tem que fazer é pegar os 500 reais, fazer o Pix para a corretora, comprar o dólar, comprar ETF, fecha o broker, esquece que aquele dinheiro ali existe, já está alocado, e você vai viver com o que sobrou. Não é o contrário. Eu recebo, gasto e invisto o que sobra. É o contrário. Eu recebo, me pago primeiro, pago o meu boleto do eu do futuro e vivo com o que sobra. Ah, Nilson, mas não dá, porque, cara, só o meu aluguel é 3 mil, mas a compra de mercado, na verdade, eu já estou girando o cartão de crédito, né? Aí você tem um problema de geração de renda ou de gasto acima da sua capacidade. Você está vivendo um degrau acima do que você poderia, está comendo demais no iFood, está com um monte de streaming assinado. Você vai saber aonde que aperta. Compra de internet, né? Está comprando muita coisa no Mercado Livre, nas outras empresas. Você tem que saber onde que o teu calo aperta. E o terceiro ponto seria você buscar uma fonte de renda extra. É engraçado como que aqui no Brasil a gente é bunda mole e quando a gente vai para fora, a gente faz o que a gente não faria aqui. Eu acompanho uma menina, não sei o nome dela, poderia até falar aqui para dar mais visibilidade para ela. Fisioterapeuta, tá nos Estados Unidos. Trabalha de 8 às 6, tá? Come, vai no galpão da Amazon, pega um monte de caixa e ela fica entregando encomenda até 3, 4 horas da manhã. Só nessas caixas da Amazon que ela pega e esse segundo turno que ela faz, ela ganha 120 a 150 dólares por dia fazendo isso. E ela fala, pô, eu ia pra balada, chegava em casa 3 horas da manhã, gastava dinheiro, por que eu não posso pegar meu carrinho lá super seguro, a mulher pode trabalhar sozinha, dirigindo, entrega nas casas, ainda botando 150 dólares no bolso, né? Então parece que às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, sair da influência, né? Porque aqui no Brasil, sexta-feira a galera já tá te ligando, bora aí tomar uma cerveja, não sei o que lá. Ninguém tá falando, bora aí pegar 20 caixas ali no depósito do Mercado Livre pra gente fazer uma grana extra, né? Então você tem que buscar uma forma de fazer dinheiro extra ou de você investir no teu conhecimento, mudar de carreira, fazer alguma coisa paralelo. Mercado digital, que é uma coisa que a gente trabalha, você pode fazer freelance, você pode escolher uma profissão que está em alta, como desenvolvedor de aplicativo, videomaker, copywriter, né? Tem muita coisa aí. Eu acho que hoje só não ganha dinheiro quem não quer, Thiago, ou quem é preguiçoso, porque se você pegar para estudar, Nilson, você está fazendo uma frase meritocrática, né? Tá bom, vamos lá. Não é que não ganha dinheiro quem não quer. Quem quer ganhar dinheiro se coloca ali com disciplina, estudando, correndo atrás, se colocando nos ambientes corretos, tá? Não naquele ambiente daqueles seus falsos amigos que, na verdade, só querem te puxar para baixo, porque se você subir, eles vão ficar se comparando com você e aí eles vão se sentir menores do que você, tá? Amigo de verdade, eu acho que praticamente não existe, são poucos. A maioria quer te ver sempre lá embaixo para, tipo assim, eu tô melhor do que ele, né? Ou, putz, tá ficando melhor do que eu, vou ter que correr atrás, né? Tipo, vai na academia, perde peso, não sei o quê, o cara já fica meio invejando, né? Então, quando você sai, se coloca em outro ambiente também de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, cara, hoje em dia a gente tem os ambientes virtuais, né? Tem os grupos de mastermind, inclusive, né, Thiago, uma novidade para 2024, aí já dando spoiler, a gente vai ter, tá, pessoal, algum tipo de arranjo como esse, um mastermind aqui da família investidora, para pessoas que querem acelerar o seu crescimento patrimonial e financeiro, acelerar a sua carreira, né? Mas só abrindo parênteses aqui. Um spoiler. Mas é um ambiente virtual que você pode participar, onde você nem conhece as pessoas, você está ali no Telegram conversando com elas, está numa sala de Zoom, só que vocês estão com o mesmo objetivo, seja se tornar um bom copywriter, um bom editor de vídeo, um bom técnico em radiologia, um bom concurseiro que vai passar numa prova, entendeu? Tem vários ambientes, só que você tem que mudar teu ambiente, porque o ambiente te molda, né? E aí agora sim, eu estou transitando, né, do macro para o micro, da pessoa que tem 5 mil reais de renda e sobra pouco. E agora eu quero ir mais para trás. Eu quero assim, estou começando a investir, quero começar a investir, já estou convencido que quero ser um investidor, né? Mas não sei montar a minha carteira. Qual que é a principal dica? Qual a sua visão sobre isso? Se você é um investidor iniciante e não sabe montar sua carteira, não monte uma carteira. Já existe uma carteira montada por especialistas e essa carteira se chama ETF.
O ETF ele é uma cesta, um pacote pronto com várias ações ali dentro. E aí você tem ETFs temáticos. Você pode ter um ETF que acompanha empresas de um único país, como o VOO, por exemplo, que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você pode ter um ETF que acompanha empresas do mundo inteiro. Assim você não sofre com a dinâmica global, né? Não fica apostando num único país e aquele país vai mal, a sua carteira vai mal também, né? Então esse ETF mundial, digamos assim, é o VT, né? Vanguard Total World. Você tem ETFs que trazem peneiras ou filtros. Olha, esse ETF aqui só tem empresas baratas aqui dentro. O pessoal fala muito, a Bolsa Brasileira está barata. Então, você tem ETFs que compram empresas baratas no mundo inteiro, porque não é só no Brasil que tem empresa barata sendo negociada abaixo do seu preço justo, tá? Então, tem ETFs que vão fazer isso automaticamente, tanto de forma global como de forma isolada. Empresas baratas nos Estados Unidos, empresas baratas em países desenvolvidos ou empresas baratas em países emergentes. Então, compre um ETF, ele por si só já é uma carteira pronta e você, com um único ativo, você tem uma carteira muito mais segura do que se você entrar nessa seara de ficar tentando escolher ações individualmente. Olha que maravilha, né? Então, aqui acaba, acho que tem tanta informação que você está acompanhando conosco aqui que já dá para ter o norte. Já começamos esse 2024 com tudo, hein? Muita informação. E, Nilson, eu falei de pessoas que ganham 5 mil, falei de pessoas que estão iniciando, mas eu quero falar agora um pouquinho além. Falar com aquela pessoa que já está numa idade já de 45 anos. Uhum. Vamos imaginar aquele esposo, aquela mulher, né? Que já, os filhos já saíram de casa, estão lá com 45 anos ou estão prestes a sair de casa, né? E começaram a poupar só agora que eles tiveram fôlego, ou talvez a iniciativa de começar a poupar, né? Qual que é o valor recomendado para você, para esse casal, né, investir por mês? Olha, Thiago, essa é uma pergunta muito capciosa, né? O valor é 30% da sua renda, tá? Porque se eu falar um valor aqui, o cara tem que botar $1.000 por mês, né? Eu não sei qual é a sua capacidade de renda do casal, né? Então 30% é o ideal. Mas será que eu vou conseguir chegar nos 60 ou 65 anos com $1.000 de aposentadoria, com $2.000 de aposentadoria? Talvez não, tá? Agora você prefere chegar aos 65 com zero e gastar esse dinheiro agora tudo em restaurante, Netflix, cinema, iFood todo dia, ou você prefere separar 10% que seja, 20% que seja da sua renda e chegar aos 65 com $500 por mês? Ou até somar, né? O cara já vai se aposentar pelo INSS. Sim. E agrega o combo aí que está investindo também. Uma renda complementar. Uma renda complementar. Então a gente vai somar um mais um, né? São duas rendas entrando aí. Exatamente. INSS mais o investimento que ele pode estar fazendo aí, no caso. O ETF pode te ajudar também, né? $500 entrando, mais R$1.500. Isso. Baseando em hoje aí, já dá um bom fôlego, né? Aquela pessoa que tem 45 anos, às vezes já tem uma casa própria, os filhos já saíram de casa, e ela agora está tendo esse fôlego para aportar, às vezes ela vai conseguir aportar 50% da renda dela, entendeu? E aí ela consegue chegar ali nos 60, 5 anos antes, ou nos 65, que seja, com uma renda assim que vai fazer toda a diferença para ela. Primeiro, para não dar trabalho para os filhos se ela tiver, né? Porque lá na frente, quando você tiver 80, 90 anos, às vezes você vai precisar de um cuidador, vai precisar de algum medicamento que pode ser mais caro, né? Minha mãe estava tomando aquele óleo de CBD lá de cannabis que era R$2.000, sei lá, o vidro, entendeu? Para fibromialgia. Então, lá na frente, você tem esse valor. E se você quiser também, a gente não guarda dinheiro para velhice só para coisa ruim, né? Para cuidador e para remédio. Quer viajar, fazer uma viagem para a Europa, quer conhecer o Brasil, quer ir para Alagoas, quer ir para Gramado, quer viajar aí, você também tem essa renda complementar paralela à que você criou ali nos seus anos de vida, no INSS ou na Previdência Privada, que a gente ser obrigado a ter pela empresa, né? Agora eu vou fechar aqui esse podcast colocando ele na parede, pergunta rápida, objetiva e que vai você vai sentir que eu tá comigo aqui, né? É uma pergunta muito curta, mas ao mesmo tempo muito importante. Quais são os riscos em investir em ETF? Thiago,
o risco de investir em ETF é o risco do PIB do planeta, ou seja, do ser humano, parar de extrair matéria-prima e produzir bens de consumo e parar de produzir serviços. Esse é o risco do ETF. Se o ser humano parar totalmente qualquer tipo de economia, aí o valor de um ETF poderia ir a zero. Mas aí, minha filha, a gente está ou numa era glacial, ou a gente teve aí, tristemente, um fim com uma terceira guerra mundial. Porque não existe, em 400 anos que o capitalismo existe, 400 anos que a gente tem a primeira bolsa de valores, que foi a Bolsa de Amsterdã, que as pessoas compraram as ações da Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, e isso permitiu as grandes navegações. 400 anos a gente nunca teve, mesmo com guerra, com tudo que você já sabe que aconteceu nesses 400 anos, né, para quem estuda história, nenhum período em que você não teve empresas apreciando de valor. Porque até mesmo durante uma guerra, empresas vão produzir artefatos, medicamentos, alimentos, né? E o mundo também, hoje em dia, né, o mundo não para com uma guerra. A guerra está acontecendo de uma forma isolada ali entre 2 blocos ou 2 países e o resto do mundo está vivendo, está comendo, está vestindo, está assistindo televisão, né? Está ali vivendo a sua vida. Quem é que parou a vida por conta da guerra de Israel contra Hamas? Quem é que parou sua vida por conta de Rússia contra Ucrânia? Ninguém. O mundo continua sendo mundo. E as empresas continuam produzindo os seus bens e serviços. Tá? Então, quando você investe num ETF, você não investe num ETF. Você investe num condomínio que compra participação em outras empresas. Então, quando você investe no ETF, você está investindo nas empresas do mundo inteiro. E agora eu parto então, né? Fechamos as perguntas principais e a gente deixou no Instagram, nessa data atual aqui, uma caixinha de perguntas. Não vou deixar esse podcast acabar sem a gente poder honrar as pessoas que deixaram as perguntas. Foram muitas delas, mas eu já estou separando algumas. Né? E a pergunta que eu quero deixar é do nosso amigo visionário e poderoso. Olha que nome lindo, né? Como perder o medo de investir em ETF? Investindo. Começa, faz o Pix para a corretora, troca para dólar, clica lá na lupinha para você buscar ativo, digita a letra V de Vitória, T de Total, vai encontrar lá o ETF VT, você vai comprar ou uma cota inteira, se você tiver o valor, hoje está em torno de R$500 mais ou menos, ou você vai comprar fracionário. Então, se você botar ali mercado valor e digitar lá R$100, que foi o valor que você mandou, ele vai comprar uma fração desse ETF para você, clicou no botãozinho comprar, acabou o seu medo, porque você comprou o seu primeiro ETF. E aí você vai ver que amanhã ele aumentou de preço. E depois de amanhã ele caiu de preço, ele está mais barato do que o dia que você comprou. E daqui a um mês você vai voltar lá, talvez ele esteja um pouquinho mais caro só. E você vai entender o que é a renda variável. O preço no curto prazo, ele varia, assim como a gente uma hora está irritado, uma hora está de bom humor. Isso acontece também no mercado. Uma hora o mercado está mais avesso ao risco. Outra hora ele está mais tendendo a se arriscar mais porque os juros da renda fixa estão mais baixos. Isso é normal. Só que quando você olha para 15 anos, nunca houve um período em que os ETFs não se valorizaram. Então, medo a gente perde ganhando conhecimento sobre aquilo ali e fazendo. Se você tem medo de voar, você pode assistir documentários para ver que por dia voam 5 milhões de aviões por dia. Agora, nesse momento que a gente está falando, deve ter uns 5 mil aviões no céu e que os aviões não caem. E que a chance de você morrer dentro do avião talvez seja menor do que você ganhar na Mega Sena. Então, com essas informações, você vai perdendo o medo de avião. Mas quando que você vai perder o medo? A hora que você entrar no avião e voar para sair de férias. Meu pai, por exemplo, nunca voou. Estou tentando convencer ele agora a ir lá para Santa Catarina de avião. Né? O ETF é a mesma coisa. Você busca as informações e depois você vai lá e coloca o pé na água. Compra uma cotazinha lá para você entender como é que funciona. Maravilha. Então, agora, para a gente poder fechar o podcast com mais uma pergunta. Pergunta final, então, já estou te convidando a deixar o like, se inscrever no canal. E a pergunta saideira é possível passar a vender cotas de ETF e manter o valor patrimonial? Sim, você consegue fazer isso através da regra dos 4%.
Então você juntou ali, números fáceis aqui, tá, gente? R$1 milhão. Você pode vender R$40 mil todo ano, tá? E aí com esse valor você vive, né? Você vai pegar esses 40 mil, vai dividir por 12. Esse 1 milhão seu não quer dizer que ele vai ficar 1 milhão. Ele vai cair um pouquinho, talvez para 900 mil num ano. No outro ano ele vai para 1 milhão e 100. Ele vai ficar ali sempre margeando entre 900 mil, 1 milhão e pouquinho. E no longo prazo vai continuar se apreciando de valor, entendeu? E essa é uma estratégia muito boa para quem tem filhos e quer deixar alguma herança. Se você quiser fazer a regra de esgotamento de capital, é o contrário do que ele falou. Você juntou lá 3 milhões de reais, fala, eu vou usar 10 mil reais por mês até esses 3 milhões acabarem lá aos meus 100 anos de idade. Você vai calcular o valor, porque aquele 1 milhão, ele continua crescendo. Não quer dizer que quando você chegou no 65 na fase de usufruto, que aqueles 3 milhões ou 1 milhão que você tem congelou. Ele vai continuar crescendo. Desde que o mundo continue sendo mundo, a gente continue produzindo coisas, consumindo coisas, produzindo serviços, o ETF vai sempre crescer, porque o ETF é lucro de empresa. Acabou, tá? Então você tem várias estratégias e também a estratégia em que você compra tudo de ETFs que pagam dividendos. Então, você comprou lá $1 milhão de JEP, que é um ETF que paga dividendo. Todo ano ele vai pingar na tua conta $100 mil. Tu vive com aqueles $100 mil ali e aquele teu 1 milhão ele vai oscilar conforme a cotação daquele ETF. Mas quando você observa períodos de 10, 15 anos, nunca houve na história um período que você tivesse prejuízo com índices de fundo. E aí, tá bom para você? Tá bom para essa nossa segunda temporada? Passamos as principais perguntas, falamos de imposto, falamos sobre medo, falamos sobre desinformação. Tudo isso para a gente selar a volta do Família Investcast. Segunda temporada. É, né? Qual temporada que é? Segunda temporada ou terceira? Terceira, porque teve aquela coisa das esposas, teve né? Online, né? Então a gente agora fecha esse primeiro episódio. E eu quero, antes de fechar, te convidar a deixar seu comentário aqui. Qual é a pergunta que a gente não respondeu neste podcast que poderia ser respondida em um futuro podcast? Então, deixa aqui seu comentário, a gente vai ler todos os comentários, as perguntas, a gente vai anotar que de repente pode ser tema de mais um podcast catadão, assim, de perguntas e respostas, né? Na verdade? Ping-pong. Você gostou desse formato? Gostei do formato. A gente gera, assim, uma aproximação com a nossa audiência e é isso que a gente quer. Que mais famílias elas consigam investir e se aposentar de forma antecipada. Bom, sem mais delongas, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo podcast. Até o próximo, pessoal. Valeu. Valeu.